Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra viva de Deus. Ela nunca muda. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu corajosamente declaro, eu vivo como ela diz que eu devo viver. Eu serei o que ela diz que eu devo ser. Eu vou fazer o que ela diz que eu devo fazer. Eu vou ter o que ela diz que eu devo ter. Eu vou dizer o que ela diz que eu devo dizer. Este é o dia que o Senhor fez. Hoje eu recebo o poder milagroso de Deus, através da cura, finanças, libertação, família e perdão. Eu me manterei forte por uma nação bíblica. Eu me posicionarei e orarei por cada nação. Eu me posicionarei e orarei pela nação de Israel, pois eu declaro que nós somos uma nação debaixo de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda, dê ao Senhor uma... Louve ao Senhor. Abra suas Bíblias nesta manhã, se você estiver com ela. Se não estiver com ela, que vergonha. No livro de Mateus, capítulo 5, nós usamos esta escritura na semana passada e eu vou usá-la nas próximas semanas. Esta série é chamada de Como Viver como a Luz do Mundo nas Trevas. E, surpreendentemente, o nome desta parte da mensagem é Eu Não Me Calarei. E a equipe de louvor não sabia disso. Eles cantaram essa música, Eu Não Me Calarei Enquanto Eu Tiver Fôlego. Eu não me calarei. Agora, ontem de manhã eu comecei essa série com as palavras de Jesus, onde ele disse como nos dias de Noé. E é claro que nos dias de Noé, o mundo era muito perverso, o mundo era muito mau. Mas a parte mais importante sobre essa escritura é que Noé deu avisos. Deus deu avisos por 120 anos. E aqueles ao redor não estavam prestando atenção aos sinais de alerta. E então, ontem, nós ensinamos sobre o sinal que está sobre a nossa nação, que está no mundo, nos preparando para o anticristo, e hoje eu quero falar sobre outro sinal. Então, leia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, e vamos começar com o verso 11. Jesus disse essas palavras: Abençoado és tu quando te violentarem e te perseguirem e falarem todo tipo de mal contra ti falsamente, pelo meu nome, em meu nome. Agora, eu não quero enfatizar isso, mas a razão pela qual eu quis começar com isso é pelo entendimento de que na vinda do Messias haverá aqueles que vão fazer da igreja e dos cristãos o inimigo. Na verdade, todos têm o direito de uma opinião própria e exceto a igreja hoje em dia. E é por isso que nós temos que decidir que mesmo que haja pessoas que vão vir contra a igreja, ontem nós falamos sobre como o nosso mundo está sendo preparado, o nosso país está sendo preparado. Não seja leal à nação, não seja leal a uma bandeira, porque eles querem que você seja leal ao mundo. E esta é a preparação do anticristo. E a forma que isto tem sido feita é: vamos eliminar Deus do nosso país, do nosso mundo, mas os que estão trazendo isso, entendam isso, são anti-Deus. Eles não querem a presença de Deus no mundo. Então, leia comigo. Abençoado és tu quando te violentarem e te perseguirem e falarem todo tipo de mal contra ti falsamente, pelo meu nome. Um amigo que tem um ministério muito proeminente, ele se levantou no púlpito algumas semanas atrás, na sua igreja, contra a loja Target, por promover coisas do orgulho gay para crianças, e 3.000 membros da igreja se levantaram e saíram. Então, o que nós temos que entender é que
Esse falso ensinamento está permeando a igreja e nós precisamos decidir que não vamos nos calar. E como vamos abordar isto? Verso 12. Alegrai-vos e regozijai-vos, pois grande é a sua recompensa no céu. Por isso eles perseguiram os profetas que vieram antes de ti. Agora veja o que Jesus disse aqui, não para o pastor, não para a igreja, mas para nós como indivíduos. Ele disse, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como será temperado? Então ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Agora, nós vamos falar sobre o sal como sendo um símbolo de prosperidade há algumas semanas, mas o sal também era um conservante. E ele estava falando sobre você e eu sermos o sal da terra. Nós devemos preservar a moral. Então nós vamos falar sobre isso na próxima semana. A moral do mundo. E ele diz que se você e eu não permanecermos sendo sal, então nós não servimos para nada. Nós não estamos aqui apenas para cantar kumbaya, não estamos aqui apenas para sermos entretidos. Nós estamos aqui para ser o sal da terra, para preservar os ensinamentos morais de Deus Todo-Poderoso no mundo. E se nós não fizermos isso, Deus diz que então nós não servimos para nada e nós seremos jogados fora. E o mundo está tentando nos jogar fora. E nós seremos jogados fora. E então, quando nós formos jogados fora, não seremos só neutralizados, nós seremos pisoteados. Veja o que diz no versículo 14. Vós sois a luz do mundo, uma cidade que é posta em uma colina não pode ser atingido. Nem acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto de alqueire, mas em um candelabro e traz luz a todos os que estão na casa. Então deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras e glorificar a seu Pai no céu. Não pensem que eu vim para destruir a lei. Agora, lembrem-se, em grego a palavra lei significa legalismo, mas em hebraico a palavra lei significa a Bíblia. Significa literalmente um caminho. Todos digam caminho. É realmente importante que você entenda que a palavra lei, que nós achamos que significa legalismo em hebraico, é a palavra Torá. A Torá, a Bíblia, e significa uma orientação, um caminho. E Jesus disse, não pense que eu vim para destruir a lei ou os profetas, pois eu não vim para destruir, mas para cumprir, para mostrar-lhes como vivê-la. Assim, pois, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou nem um tio jamais passará a lei, o caminho de Deus. E sem entrar muito nisso, a palavra jot e o tio é onde nós tiramos a palavra yod. E a palavra yod é como em todo o alfabeto hebraico, é uma vírgula pequena. E toda vez que você vê essa vírgula, ela significa a presença de Deus. É o poder de Deus. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i e nenhum tio, nenhum iod passará pelo caminho até que tudo se cumpra. Quem, portanto, quebrar o menor desses mandamentos e ensinar os homens a fazer isto, daqui a 3 semanas nós vamos falar sobre os falsos profetas. Quem quebrar os mandamentos e ensinar isto, especialmente do púlpito, e ensina os homens a fazer isto, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Vamos orar agora, porque eu preciso da unção de Deus nessas próximas semanas. Levante suas mãos em direção ao céu. Pai, eu peço que você traga uma unção para este lugar. Uma unção que faça sua palavra ganhar vida. Pai, eu peço que as minhas palavras sejam apenas suas palavras. Que você me dê a mente de Cristo para falar e nos dê a todos ouvidos para ouvir e olhos para ver. E nós lhe daremos todo o louvor, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, que é o Messias. E todo o povo de Deus diz, amém. Veja isso, você é a luz do mundo. A palavra hebraica para luz significa a iluminação,
ou um agente que torna algo visível. E nestes dias, onde tantas coisas estão sendo ensinadas em nosso governo, em nossas escolas, ao redor do mundo, que são contrárias à palavra de Deus, Deus diz que você é a iluminação ou que você é o agente do céu que torna alguma coisa visível. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, Deus diz que haja luz. E nós sabemos, eu não tenho tempo para ensinar isso, mas nós sabemos que isso acontece vários versículos antes de ele criar o sol e a lua. Então, quando Deus está dizendo haja luz, o que ele está dizendo é que em todo lugar que nós formos, em tudo que nós fizermos, que haja luz, que haja a iluminação da bondade de Deus. E, de fato, a maneira como se lê no hebraico antigo, Deus disse que haja luz, 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 luz. E assim, em outras palavras, onde quer que nós formos, Jesus está indo conosco. E onde quer que Jesus esteja, Ele é a luz do mundo. E como o Pai dele o enviou, Ele nos envia para que, onde quer que nós formos, nós sejamos a luz, 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 luz que ilumina e traz as coisas à vista. A palavra luz também significa dar ordem a algo que é caótico. Agora pense nisso, em Gênesis, quando Deus diz que a terra era sem forma e vazia e estava cheia de trevas, o mundo estava caótico. E Deus disse, a primeira coisa que ele disse foi: quando você é a luz do mundo, seja a luz e traga ordem para as coisas que são caóticas. O nosso mundo nunca esteve tão caótico como está hoje. Pense sobre o que eles estão tentando ensinar os nossos filhos na escola. Pense sobre o que eles estão tentando fazer. Pense nos policiais que nós ouvimos algumas semanas atrás falando aqui mesmo em Dallas, aqui mesmo no cinturão da Bíblia, que o tráfico sexual e as crianças abusadas e o sequestro de jovens meninas e o sequestro de jovens meninos, como é que fala mesmo? É epidêmico e está crescendo, e crescendo mais rápido do que o mercado de drogas. Nosso mundo, o que eles estão ensinando nas escolas sobre seus filhos serem neutros e das mudanças de sexo, o nosso mundo está caótico. Nunca houve um momento mais importante na história do mundo do que é agora, quando o mundo está se preparando para a vinda do anticristo. E você e eu precisamos ser a luz do mundo e nos preparar para a segunda vinda do Messias. Em Romanos 6:23, uma escritura que nós usamos o tempo todo diz estas palavras. E diz, o salário do pecado é a morte. Agora, aqui está o problema. A igreja, muitas vezes ao longo dos anos, em vez de estender a mão para ajudar, nós acabamos apontando o dedo e acusando. E nós usamos isso, o salário do pecado é a morte. Mas esquecemos que a palavra pecado não é exatamente o que nós pensamos que é. Em hebraico, a palavra pecado é a palavra ata, que significa simplesmente errar a marca. Assim, quando Deus diz, eu quero que você ouça isso, porque, sabe, uma das perguntas que surgiu ontem, houve ótimas perguntas no café da manhã de ontem. Uma das perguntas foi como nós respondemos às pessoas que nos dizem que nós não temos amor, porque nós dizemos que essas coisas estão erradas. Então, eu não vou só te mostrar o que a palavra de Deus diz, eu vou te mostrar como dar uma resposta. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a palavra pecado significa errar a marca. Agora, quando isso foi escrito, você precisa entender que os hebreus eram uma tribo nômade, guiando suas ovelhas e suas cabras no deserto. Se você já esteve em Israel e viu o deserto, e se você já viu as tribos beduínas lá com ovelhas e cabras, você olha para o deserto e não há marcos na terra. Na verdade, o deserto muda o tempo todo. As areias do vento mudam, então você não pode, eu vi aquela montanha, eu vou seguir aquela montanha. No deserto, eles colocavam marcadores no deserto
para que, enquanto eles estivessem caminhando com suas famílias e com seus rebanhos, com suas ovelhas, com os seus gados, eles seguiriam esses marcadores. Porque se eles errassem essa marca... Agora, lembre-se o salário do pecado. Pecado significa errar a marca. Então, se eles estivessem no deserto e eles errassem a marca e saíssem do caminho, eles iriam morrer. Eles iam morrer. As ovelhas iam morrer. Os rebanhos iam morrer. Porque esses marcadores os levavam do meio do deserto para o próximo poço de água. Os marcadores os levavam para o próximo pasto, onde as ovelhas podiam comer. E é por isso que Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz, ele me coloca em um caminho, porque ele quer que eu viva. Ele me guia pelas águas tranquilas, ele me leva para pastos verdejantes. Então, se nós sairmos do caminho, a Bíblia diz que o salário do pecado, de perder esta marca, traz a morte. Agora, ouça isso. Jeremias 31, 21 diz: Deus estabelece marcadores de estrada e estabelece postes de sinalização. Isaías 43 diz: Deus fará um caminho, uma estrada para mim no deserto ou no meio do deserto. Isso é exatamente o que Deus quer dizer quando ele diz que o salário do pecado é a morte. No momento em que você foi concebido, a sua alma, seu espírito, estava diante de Deus. E Deus deu a mim e a você um destino. Então, quando nós nascemos, ele nos coloca em nossa estrada. E se nós andarmos por essa estrada, ele vai nos levar a esse destino, vai nos levar a águas vivas, vai nos levar a pastos verdejantes. Mas se nós desviarmos, se errarmos a marca e sairmos do caminho, o nosso destino e toda a bênção e bondade de Deus acaba morrendo no deserto. Você consegue visualizar as cenas? Agora, veja isso. A palavra hebraica para ímpio, ou a palavra hebraica para injusto, a mesma palavra é a palavra rusha. E a palavra rusha, ímpios ou injustos, literalmente significa perdido do caminho. Então nós estamos andando neste caminho e Deus, Jesus, veio para nos dar vida. E vida mais que abundante. Mas em algum lugar ao longo do caminho, Satanás tenta tirar você, a mim, nossa família, o mundo, nosso país. Ele tenta fazer isso e quando nós dizemos ímpios, oh, eles são ímpios. São pessoas ímpias, essas são pessoas injustas. A palavra justo, em hebraico, significa no caminho. Então, nós somos justos porque Jesus não só nos salvou, mas através da salvação, ele nos colocou no caminho, seguindo a sua palavra. E se nós sairmos do caminho, é aqui que nós tiramos a palavra injustos ou ímpios. E não é que Deus nos odeia. Ele odeia o pecado, porque o pecado faz com que você se perca no deserto e, eventualmente, esse destino que ele tem para nós morre no deserto. Sabe, houve um pastor muito famoso, e há vários pastores que estão fazendo isso agora. E a Bíblia diz que, infelizmente, vocês podem me dar um copo de alguma coisa com água? A Bíblia diz que, infelizmente, nos últimos dias vai haver falsos profetas. Deixe me dar um gole no seu, mãe. Essas feridas na minha boca estão quase curadas. Infelizmente, há pessoas no púlpito pastoreando e eu não estou fazendo fofoca nenhuma, porque eu coloco tudo na internet e tudo mais. E ele se levantou na igreja e disse essas palavras e disse: eu quero pedir desculpas por qualquer pessoa que tenha dito para você, foi um pastor de uma igreja enorme, por qualquer um que tenha dito a você que Jesus disse, Deus disse ou a Bíblia disse.
Ele disse: eu quero pedir desculpas a todos a quem um cristão tenha dito isso. Porque uma vez que você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode viver da maneira que você quiser viver. Somos salvos pela graça. Alguns outros pastores estão dizendo, na verdade, que se você tentar viver em santidade, você está negando a graça de Deus. Bem, eu sinto muito, eu acredito na graça de Deus. Eu era viciado em heroína, era um traficante de drogas. Eu era um traficante de drogas que se entregou e foi salvo pela graça. Não há nada que eu tenha feito para ganhar a minha salvação. Nenhuma coisa. Foi pela graça. Mas assim como uma mulher pega no ato de adultério, e Jesus disse: agora nem eu te acuso, vá e não peques mais, para que algo pior venha sobre ti. Agora, você vai ter que esperar para entender isso, mas pense nisso. Eles estavam prestes a apedrejá-la até a morte. E Jesus disse: vai e não peques mais, para que algo pior do que ser apedrejado até a morte não venha sobre você. Reflita sobre isso. Então, se eles tivessem dito isso para mim, e se eu tivesse ido para a igreja deste pastor, e ele dissesse: sabe, agora que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não deixe ninguém te dizer como viver. Viva da maneira que você quiser viver, porque você é salvo pela graça. Se eu fizesse isso, Jesus me colocou no caminho, mas se eu permanecesse um viciado em drogas, eu teria saído do caminho e do destino que Deus tinha para mim. O salário desse pecado era eu ter morrido. E eu não teria casado com a Tis, eu não teria os meus filhos, eu não teria os meus netinhos, eu não teria vocês como a minha igreja, eu não teria esse destino, eu não teria me encontrado com o presidente dos Estados Unidos e encontrado o presidente de Israel e tudo mais. Eu fui salvo pela graça, mas tudo isso teria morrido porque eu ia sair do caminho. Graças a Deus, quando eu fui salvo, eles disseram: tudo bem, você é salvo pela graça. Mas a Bíblia agora vai te dizer, a igreja vai te dizer, e a palavra de Deus vai te dizer que é assim que você deve viver. Então ele disse essas palavras. Ele disse: porque ninguém pode te dizer. Isso é o que a Bíblia diz. Porque a primeira igreja, por 325 anos, não tinha a Bíblia. Bem, ele está mentindo. Agora, a Bíblia não foi escrita até 325 anos depois da época de Jesus. O Novo Testamento não foi escrito antes do Concílio de Nicéia com o imperador romano. Mas faça todo o caminho de volta para antes da igreja começar. E Jesus já dizia: está escrito. Está escrito. Está escrito. No Novo Testamento, eu acho que por cerca de 1000 vezes ou mais, o Antigo Testamento está sendo ensinado e sendo citado quando Jesus disse: está escrito. Do que ele estava falando? Ele estava falando sobre a Torá. Ele estava falando sobre os 10 mandamentos. Então, desde o Monte Sinai, nós já tínhamos a Bíblia, senhor pastor mentiroso da perna curta. E nós já sabemos como viver, e nós temos todo o direito de dizer: isso é o que a Bíblia diz, isso é o que Jesus diz, porque Jesus estava citando o que o Pai disse, e a palavra dele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu posso ouvir um amém? Não deixe ninguém te dizer como viver. Bem, eu agradeço a Deus pela palavra de Deus e que a igreja em que eu cresci pregava a Bíblia. Pregava a palavra de Deus. A palavra Torá, Bíblia, significa o caminho. É o que significa. Significa o caminho, significa professor, significa orientação, significa direção. Enquanto você estiver neste mundo, há um monte de coisas por aí que vão tentar te tirar do caminho. Porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, e eu vou, na verdade, ensinar isso na próxima semana: eu vim para lhe dar vida, e vida mais que abundante. Sabe, quando nós morávamos no Oregon, o tempo todo, Nancy, Don e eu falávamos o tempo todo, você liga o noticiário e começava: alpinistas foram encontrados mortos nas montanhas. E eram encontrados mortos porque eles estavam lá em cima caminhando,
Sabe, eles eram geralmente de Los Angeles. E quando você está subindo as montanhas, ou subindo para esquiar nas montanhas, eles colocam grandes placas que dizem não se afaste do caminho. Mas as pessoas sempre dizem, quer saber? Eu sei que este é o caminho, mas eu vou fazer o meu próprio caminho. E a próxima coisa que você fica sabendo é que precisam de equipe para tentar encontrá-los, porque eles saíram do caminho. Pense nisso. Jesus disse sim a um céu, mas ele disse, enquanto você está aqui na terra, eu vim para lhe dar vida e vim para lhe dar-lhe vida mais que abundante. Então fique no caminho. Muitos dos da nossa igreja saíram do caminho. Muitos do nosso país saíram do caminho. E quando você sai do caminho, você perde a água. Você perde os pastos verdejantes. E não é Deus quem faz isso. É porque você saiu do caminho que tudo o que Deus tinha planejado para nós acaba morrendo. E então é por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado, de errar a marca, de perder o alvo. É por isso que nós trazemos as nossas Bíblias para a igreja. É por isso que fazemos estudos bíblicos de vida em casa. Porque nós lemos e quando nós estamos lá fora no mundo, nós ouvimos isso e mais aquilo, mas nós voltamos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o marcador para que nós saibamos que nós estamos no caminho. A Bíblia diz, fui jovem e sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. A palavra justo, novamente, é a palavra estética. Se você for a Israel, você vai ver muitos judeus ortodoxos, e essa é a palavra hebraica para justo. E a palavra justo significa no caminho. Nós estamos no caminho. Sabe, este pastor disse, bem, nós não temos que ler a Bíblia, porque na primeira igreja não havia Bíblia. Bem, nós já provamos que ele é um falso mestre. E eu não me importo de dizer isso. Sabe, a Bíblia diz para não chamar ninguém de tolo. Então, eu nunca diria que ele é um tolo, mas ele é um idiota. Bem, não havia Bíblia na primeira igreja. Bem, não havia telefones celulares também. Não havia carros também. Ou não havia banheiros com descarga também. Então, se você quer usar um, você tem que usar todos. Mas nós já provamos que havia uma Bíblia. E Jesus disse, eu não vim para acabar com isso, eu vim para mostrar como isso funciona. E eu vim para conectar todo o mundo gentio a isso. Mas lembre-se de que o objetivo do anticristo é remover Deus e a sua justiça do nosso caminho. Veja em Malaquias, capítulo 13, capítulo 3, verso 18. É uma escritura interessante e ela não fica muito boa no português. Mas diz, e você deve novamente, e a palavra novamente é a palavra errada no hebraico. E se lê literalmente, então você deve retornar. A palavra retornar é de onde é a palavra em hebraico techuvá. Lembre-se em Malaquias, logo antes disso, retorne a mim e será retornado a você, certo? Techuvá, retorne a mim. Então ele diz, Deus diz, então você deve retornar. Techuvá, que também é a palavra arrepender. Voltar ao caminho. E você deve discernir entre os justos, aqueles que estão no caminho, e os ímpios, aqueles que estão fora do caminho, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera.
Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.